Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade. Nosso tema de hoje é sobre os caracteres do homem de bem, na questão 918, tema do capítulo 12 da perfeição moral, que encontramos na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Como será este homem de bem? Você se considera uma pessoa de bem? Quais são as atitudes de um homem de bem? Essas perguntas levam a uma reflexão que devemos fazer intimamente. E para que possamos responder e para auxiliar nessa reflexão, vamos verificar alguns dos aspectos que caracterizam o homem de bem, na questão 918 de O Livro dos Espíritos, para saber o que os Espíritos disseram quando Allan Kardec questionou o seguinte: por que sinais você pode reconhecer no homem o progresso real, que deve elevar o espírito na hierarquia espiritual? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. A perfeição é o objetivo a ser perseguido e conquistado por cada um de nós. Seremos perfeitos, esta é a nossa meta. A caminhada evolutiva acontece através das inúmeras reencarnações nos diversos mundos da criação. E nós estamos reencarnados com o objetivo de vivenciar todas as experiências necessárias para a nossa evolução, porque somos espíritos imortais. O homem é criado simples e ignorante, com o germe da perfeição. Eu trouxe esse slide para entendermos melhor quando nós falamos de meta, quando falamos de caminhada evolutiva e quando o Cristo disse: sede perfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma longa caminhada até a perfeição. Esta caminhada aqui acontece através das reencarnações e da lei do progresso. E se nós formos observar lá na questão 779 do Livro dos Espíritos, diz assim: o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente, nem do mesmo modo. Então, essa caminhada evolutiva depende das nossas escolhas, depende do nosso livre-arbítrio e é mais ou menos longa para cada um de nós, né? Não somos todos iguais, então nós não evoluímos todos ao mesmo tempo. Nós, do planeta Terra, estamos aqui. Somos espíritos imperfeitos. Então, observamos que ali existe uma grande caminhada ainda. Aí vocês podem me perguntar: ah, mas nós podemos ficar aqui, porque é bom viver na Terra, né? Existem vícios, é gostoso, né? Então, vocês podem perguntar: nós podemos ficar aqui estacionados, feito mula empacadas? Podem. Podem sim, por um tempo, se quiser.
porque o progresso é uma lei, né? E quando a nossa dor for maior do que o nosso prazer, nós vamos caminhar e nós vamos seguir adiante. Com essa explicação, eu imagino, fica mais fácil o entendimento aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de estudar no ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, onde nós estudamos os temas com mais profundidade. Na nossa caminhada, devemos agir conforme as características do homem de bem. E o verdadeiro homem de bem é aquele que age de acordo com a lei de Deus, leis naturais. E vamos entender aqui que lei de Deus é a lei natural. Se Deus é o princípio e causa primeira de todas as coisas, então logo ele criou leis naturais perfeitas, que são as leis divinas. E são estas leis que devemos cumprir na sua essência para nos tornarmos homens de bem. Este homem cultiva as virtudes através dos seus pensamentos e ações, é aquele que procura vencer os vícios, é aquele que se renova todos os dias, é aquele que se esforça para ser uma boa pessoa. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, porém é possível aos poucos, com boa vontade, exercitando a virtude e a fé. Mas, para nós espíritas, sabemos que não basta ter fé. A fé tem que ser raciocinada. A fé raciocinada implica no conhecimento de nós mesmos, descobrir as nossas más tendências e, acima de tudo, buscarmos a transformação moral de nós mesmos, para que depois possamos, na prática, auxiliar o próximo. Isso não quer dizer que vamos ficar esperando a nossa transformação, isolados num canto, adorando a imagem de Jesus, com cara de bonzinhos e arrependido, né? Esperando como se num passe de mágica a transformação acontecesse. Isso não é ser cristão ou seguir o Cristo. Isso seria hipocrisia. Temos que treinar uns com os outros. E é nesse vai e vem que ocorrem as divergências, as vivências, porque temos que vivenciar os ensinamentos do Cristo, pôr em prática. Por exemplo, né? Como eu vou aprender a perdoar se eu não vivencio situações e oportunidades para eu praticar o perdão? É na convivência, é no dia a dia que nós aprendemos. Isso não quer dizer falta de fé. Isso quer dizer que somos homens do mundo. E cristãos seremos quando praticarmos os ensinamentos do Cristo. Seguindo na resposta da pergunta 918, temos o comentário de Kardec. E ele inicia assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. O que podemos fazer para modificar as nossas imperfeições, nossas más tendências? Devemos sempre fazer uma reflexão diária
nos questionando o que podemos melhorar. E quando nós identificamos o que melhorar, devemos trabalhar agora e não deixar para a próxima encarnação o que nós podemos mudar hoje. O melhoramento é um exercício constante. Basta que apliquemos no dia a dia. Porque a vontade, ela existe dentro de nós. E com isso a nossa modificação, ela pode ser concretizada. E neste exercício, devemos refletir sobre sermos homens de bem, usufruindo dos arrependimentos, dos ranços materiais, observando muito mais nossas necessidades espirituais. Porque, como espírito em evolução, já gozamos de uma necessidade maior, que é o bem constante. Seguindo o comentário, aliás, de Kardec, ele diz: o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Este homem, ele encontra a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, na felicidade que promove, na lágrima que faz secar e nas consolações que leva aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de si mesmo. É tratar dos interesses dos outros, antes dos seus. E o egoísta, ao contrário, calcula os proveitos, as perdas de cada ação generosa que faz. Seguimos o comentário de Kardec. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raça ou de crença. Respeita nos outros todas as convicções. Não lança reprovação aos que não pensam como ele. Todos os ensinamentos levam ao entendimento de que a caridade é a própria essência do amor ao próximo, do amor fraternal. E segundo o mestre, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes. São, da sua essência, os sentimentos de benevolência, indulgência e de perdão. Sentimentos esses que constituem a base da harmonia entre os homens. Benevolência é o trabalho em favor do semelhante. A indulgência é a solidariedade em face das limitações e fraqueza do próximo, evitando discriminá-lo. E perdão é o esquecimento do mal que se tenha sofrido, no ato de tolerância esclarecida, que se exprime na compreensão. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. São palavras do Mestre, nosso guia e modelo. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E não podemos encontrar
um guia mais seguro. Seguimos no comentário de Kardec. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem, e disso não se envaidece, por saber que Deus, que lhe deu tudo isso, também poderá retirá-lo. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se somente de um depósito, de um empréstimo, e deveremos prestar contas no final, né? Os bens que recebemos na nossa caminhada terrena são os nossos talentos. Devem ser empregados para fazer o bem, buscando sempre o melhoramento. E os talentos não são para satisfazer as nossas paixões ou os nossos vícios. E Kardec segue no seu comentário. Se a ordem social colocou outros homens sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagar com o seu orgulho. Usa o poder somente para beneficiar o outro. Sabe que ninguém pode ser grande quando faz o outro se sentir pequeno. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. A exemplo do mestre, perdoa e esquece ofensas e não se lembra senão dos benefícios. Não tem o ódio, nem o rancor, nem desejos de vingança. E considera prejuízo para o próximo quando fere os outros com palavras maldosas, fere a fragilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, fere quando não recua a ideia de causar um sofrimento. Kardec comenta também que é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não se alegra em procurar os defeitos dos outros, nem pôr esses defeitos em evidência. Se a necessidade obriga a isso, sempre procura o bem que pode aliviar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços são para que amanhã esteja melhor que hoje. Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às custas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais. Kardec comenta ainda: não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado à medida em que houver perdoado. Não podemos esquecer que nós também já ofendemos, já provocamos situações ofensivas. Perdoe
para ser perdoado. Sua consciência é o seu juiz. Perdoe a si mesmo. Desligue-se dos erros cometidos. Os erros são tentativas de acerto que não obtiveram o sucesso desejado. Perdoe o próximo. Não julgue, não condene, não peça vingança. E para finalizar o seu comentário, Kardec diz: respeita, enfim, os seus semelhantes. Todos os direitos que a lei natural lhes concede, como gostaria que respeitassem os seus. O limite dos nossos direitos termina exatamente onde ameaçamos o do nosso próximo. Para progredir, precisamos uns dos outros, e todos temos direitos recíprocos, que precisam ser respeitados. O ensinamento de Jesus, que diz não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizessem conosco, é um ensinamento conhecido como regra de ouro. Estabelece limites da nossa liberdade e nos orienta a viver em sociedade conforme direitos e deveres que nos cabem. Vimos aqui algumas qualidades, mas esta não é a relação completa que distingue o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Podemos considerar como os principais vícios que ainda alimentamos e que nos impede de adquirirmos todos esses caracteres do homem de bem é o egoísmo, o orgulho, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme. Esses são sentimentos mais comuns que a humanidade ainda pratica e que é obstáculo para a sua evolução. Tornarmos-nos homem de bem, podemos resumir sendo o objetivo final da reencarnação. Estamos em posse de um corpo físico para evoluirmos, para nos tornarmos perfeitos, despojarmos das nossas más tendências e adquirir virtudes. Conhecendo os caracteres do homem de bem, temos um caminho traçado, um norte. O comportamento a ser adotado para prosseguirmos rumo à perfeição possível. E aí podemos perguntar, e o planeta Terra? Qual é a situação da humanidade diante das características do homem de bem apresentadas? O planeta Terra ainda se encontra classificada como um planeta de provas e de expiações. Sua humanidade encarnada e desencarnada ainda se defronta com imperfeições que a infelicitam. E nós testemunhamos no nosso cotidiano a ocorrência da desigualdade social, de guerras por motivos econômicos e religiosos, do império da violência nos grandes centros urbanos, do egoísmo fazendo prevalecer o interesse individual sobre o interesse da coletividade. A julgar pelos caracteres do homem de bem, definidos por Allan Kardec, somente podemos concluir que ainda nós estamos muito distante para podermos considerar a humanidade que habita este planeta, homens de bem na sua essência. Já evoluímos muito. Uma jornada longa e de muito aprendizado, mas
ainda precisamos de muito esforço e vontade, pois é longa a nossa caminhada. E para finalizarmos, consideramos que o homem de bem é todo aquele que vivencia o sentimento de caridade em todos os atos da sua existência. As qualidades do homem de bem são as que todo espírita sincero deve buscar para si mesmo. Isso porque o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. E Kardec diz, afirma, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ele ainda diz, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite.